Você conhece o Brasil? Será que você realmente o conhece? Que o Brasil é o quinto maior país do mundo, em território e população, você já devia saber, não é? Mas eu te garanto que tem muitas coisas que você desconhece completamente aqui nesse país. Então fique por dentro dos 10 fatos sobre o Brasil que você provavelmente não conhece ou talvez não tenha se dado conta. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo. Você está no Rainho Fatos, onde você é sempre informado sobre notícias da atualidade e curiosidades gerais. Por isso, já se inscreva no canal e ative o sininho, e continue sempre informado sobre os mais diversos assuntos. E agora vamos logo para o que interessa. Em 10º lugar, temos os rios da Bacia Amazônica, onde corre 1/5 de toda a água doce do planeta. A grandeza da Bacia Amazônica é assustadora até para os brasileiros. Além do gigantesco Rio Amazonas, maior rio do mundo e, segundo certos parâmetros, até mais longo que o Nilo, alguns de seus afluentes, como os rios Negro e Solimões, também estão entre os maiores do mundo. Para se ter uma ideia do tamanho da bacia, que tem cerca de 60% do seu tamanho no Brasil, com 7,5 milhões de quilômetros quadrados, é maior que a soma de todos os países da União Europeia. Em 9º lugar, você sabia que houve um tempo em que foi possível carregar uma nota de 500 mil dentro da carteira? No dia 16 de março de 1990, o Cruzado Novo deixou de circular e o Cruzeiro voltou a ser moeda do Brasil 4 anos depois de ser aposentado. A cédula com valor de face mais alto era de 500 mil cruzeiros e com ela estampada a imagem do poeta e escritor Mário de Andrade. O país vivia tempos de inflação altíssima e por este motivo não é possível comparar aqueles 500 mil com o que significa este valor nos dias atuais. Em 8º lugar, temos a nossa produção anual de banana, que equivale a 88 Boeing com peso máximo de decolagem. E é isso mesmo. Imagine esse avião com o peso máximo para decolagem. Ele tem, neste caso, 79 toneladas. A produção anual de banana no Brasil é de 6.953.747 toneladas, ou pouco mais de 88 vezes o peso desse avião com o máximo de carga que ele pode carregar. Mas e aí, quantas destas bananas você come? Estima-se que cada brasileiro consuma 20 quilos por ano. Em 7º lugar, você sabia que o português é uma das 180 línguas faladas no Brasil? O português é um idioma oficial, e você provavelmente nunca ouviu alguém falando outra língua brasileira, mas estima-se que existam mais de 180 no país, faladas por aproximadamente 160 mil pessoas, e quase todas estas línguas de origem indígena, e que infelizmente estão ameaçadas de extinção. Em 6º lugar, até o início do século XX, o território que corresponde hoje ao Acre pertencia à Bolívia. Uma disputa que teve em sua origem a corrida pela extração de látex foi a responsável por um conflito entre Brasil e Bolívia que, em 1903, levou à assinatura do Tratado de Petrópolis. Nele ficou retratado que os bolivianos cederiam ao Brasil a região onde hoje é o estado do Acre, e em troca receberiam 2 territórios próximos ao rio Abunã e Paraguai, e mais 2.000 libras. Com 151 km², o Acre tem aproximadamente o mesmo tamanho do Nepal e também da Tunísia. Em 5º lugar, você sabia que o Brasil produz mais de 1/3 de todo o café do mundo? Reconhecido por ter alguns dos melhores cafés que existem, o Brasil também coloca o grão em boa parte das xícaras do mundo. Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 36% da produção mundial de café em 2018 saiu do país. Eram daqui 58 milhões das 160 milhões de sacas produzidas no planeta. Em 4º lugar, saiba que no Brasil já existem mais smartphones do que pessoas. De acordo com a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas em abril de 2018, mesmo sendo um país marcado pela desigualdade social, o Brasil já possuía 220 milhões de smartphones ativos, o que já superava à época o número de habitantes, estimado em 210 milhões de pessoas. Em 2017, foram vendidos quase 50 milhões de smartphones, número 15 vezes maior do que os celulares mais simples. Em 3º lugar, você sabia que o Brasil é o país com mais japoneses morando fora do Japão? De acordo com o Consulado-Geral do Japão em São Paulo, existe cerca de 1,5 milhões de japoneses vivendo no Brasil, mais de 400 mil deles na cidade. Existe até um bairro paulistano, a Liberdade, cuja origem é totalmente ligada aos japoneses, mas que hoje também representa chineses e coreanos. Entre os presentes trazidos pelos imigrantes no começo do século passado e agregados hoje à cultura brasileira estão o judô, o budismo e a comida japonesa, é claro. Em 2º lugar, temos o estado do Tocantins, que nasceu no mesmo ano que os cantores Gustavo Lima e Taylor Swift.
O território que hoje forma o estado do Tocantins era até 1988 parte de Goiás. Ele foi emancipado dia 5 de outubro de 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, e a instalação aconteceu em 1989, no mesmo ano em que nasceram o cantor brasileiro Gustavo Lima e a cantora americana Taylor Swift. E outra curiosidade é que, enquanto pertencia a Goiás, o território fazia parte da região Centro-Oeste, mas passou para o Norte quando foi emancipado. E finalmente, em primeiro lugar, temos a mais antiga árvore conhecida no Brasil, que nasceu há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Um jequitibá rosa na cidade paulista de Santa Rita do Passa Quatro é a mais antiga árvore do Brasil e tem idade estimada em mais de 3.000 anos. Seus números são impressionantes. São 40 metros de altura, equivalente a um prédio de 3 andares, mais de 11 metros de diâmetro e raízes que chegam a 18 metros de profundidade, e seu peso foi calculado em 264 toneladas. Mas e você? Ficou surpreso com algum desses fatos sobre o nosso país? Já conhecia algum deles ou conhece algum que não foi citado? Deixe nos comentários. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo, siga a gente lá nas redes sociais e muito obrigado. Você está no Rainho Fatos e até a próxima.